cara. Tinha passado quase 9 anos, praticamente sem desenhar. Mas eu Que sentia doideira, falta, cara. assim, né? E nesse período que eu morei em Londres, né? Trabalhava lá, e trabalhava de bartender, garçom, essas coisas. E era fácil ganhar dinheiro, era barato comprar gibi, sempre tinha dinheiro sobrando e tal. Então eu comecei a ler, eu li bastante livros nessa época e comecei aos poucos a comprar gibis de novo. E aí eu não tinha mais a perspectiva de voltar a fazer quadrinhos, achei que tinha passado Que você isso, tava assim. lendo nesse período? Você O que eu lembra? estava lendo, É. cara, eu lia bastante coisa, assim, tipo, dava um jeito de ler pelo menos um livro por semana. Eu passava muito tempo no transporte público e os livros eram baratos e tal. Eu lia, nessa época eu estava muito fissurado em David Foster Wallace, acho que eu li todos os livros nessa época. O Jonathan Franzen também, literatura de língua inglesa, assim, eu estava lendo principalmente. Uhum. Comecei a ler os primeiros Philip K. Dick, essas coisas. Flannery O'Connor, eu descobri nessa época, uma das minhas escritoras prediletas. Eu não, acho que eu não li nenhum desses autores, mas eles são todos recentes, assim, né? Sei lá, dos anos 80 pra cá, assim. Philip K. Dick, nem tanto, e a Flannery O'Connor, que é uma escritora dos Estados Unidos, acho que ela é da primeira metade do século XX, a maioria dos trabalhos dela, então já tem um bom tempo. Eu já lia também antes, assim, de literatura, assim, quando no Brasil. Teve um período que eu parei de ler quadrinhos ali no fim da adolescência e eu comecei a ler livros. Eu li todos os Beatniks, Bukowski, eu tinha todos os livros. Eu li tudo do Rubem Fonseca, que tinha sido lançado até aquela época. Eu estava estudando jornalismo, então tinha Você estudou jornalismo? Isso eu nem acesso, né? lembrava. Eu comecei a faculdade de jornalismo, mas não terminei aqui na Unicinos, em São Leopoldo. E nesse período que estava na universidade, tinha acesso a uma biblioteca fantástica, assim, então aquela coisa também pegava uns 3 livros por semana, mesmo que eu não lesse, eu pegava para se pá, eu conseguia, mas aí eu li todos o B. Fonseca, Judaíste, esse tipo de coisa que eu não tinha acesso antes. E foi a primeira vez que tive contato com literatura brasileira, assim, antes era total colonizado, eu lia Bukowski, Bitnik, enfim. Tentando montar essa timeline que está bem confusa, assim, voltando para o meu período de estudante de jornalismo, certo? Eu era estudante de jornalismo até mais ou menos 2002. Aí, em 2013 eu fui para Londres, onde eu fiquei até 2007. Você não se formou em Aí quando eu jornalismo? voltei, não, fiz pouco, fiz tipo 5 cadeiras. Eu cheguei a trabalhar de locutor na rádio universitária também, por um curto período, um semestre, a Unicinos FM. Mas não durou muito, trocou a direção da rádio, pá, e enfim, daí eu fui para Londres, fiquei lá quase 3 anos, voltei em 2007. Aí quando eu voltei, eu não tinha essa coisa de querer fazer quadrinho, não tinha essa ilusão, mas eu queria muito voltar a desenhar, ter na verdade, tentar achar um motivo para voltar a desenhar. E aí na época ainda fazia parte de um site de jornalismo musical independente chamado Gordurama, que era formado por uma galera, outros estudantes de jornalismo que eu tinha conhecido na faculdade e que também gostavam do mesmo tipo de som que eu, assim, música independente, alternativa, esse tipo de coisa. Só fazer um parênteses. E nesse tempo você não estava desenhando absolutamente nada, assim. Então, Muito curioso. nadinha. Aí foi meio assim, cara, levou um tempo para eu sentir essa gana de voltar a desenhar. Foi realmente tomar contato com algumas coisas, assim, que mudaram o meu paradigma de desenho. Eu passei a gostar intensamente de coisas que antes eu não percebia ou não entendia e tal. Já falei várias vezes do trabalho do Fábio Zimbres, que eu já tinha visto várias vezes. Assim, em algum momento, eu não lembro exatamente o que foi que eu vi. Assim, que eu preciso, nossa, o trabalho desse cara aqui é muito foda, meu. E não é muito mencionado quando a galera fala de quadrinhos nacionais, mas é um dos mais legais, na minha opinião. Eu comecei a procurar. E aí, por meio disso, por meio dos Zimbres, eu descobri Gary Panther, que as pessoas falaram que tinha algumas similaridades. Aí, Você conheceu os Imbres, o Raymond, trabalho, né? Ou pessoalmente você conheceu nessa época? não, o trabalho. Eu conheci os Zimbres bem cedo até, assim, tipo, logo que eu comecei a fazer os quadrinhos,
eu fui apresentado para ele, eu acho que ainda em 2009 ou 2010, cara, agora não tenho certeza, acho que foi 2009 ainda. Mas assim, daí quando eu voltei para o Brasil, eu queria desenhar, eu tinha juntado algum dinheiro em Londres que dava para ficar algum tempo tranquilo, e daí tinha esse site do qual fazia parte, o Gordurama, e a desculpa para voltar a desenhar era que a gente precisava reformular o layout do site, e eu era o único que tinha alguma habilidade de desenho, assim, então tomei isso para mim, e comecei a desenvolver umas ilustres assim, totalmente inspiradas em El Zimbro, Gary Panther, Petitbon, era só essas coisas que eu olhava na época. E o site em si acabou pouco depois, os desenhos que eu fiz nem foram para o ar, chegou a ser desenvolvido um layout, mas ele nem foi colocado online, enfim, a galera... O projeto se dissolveu como um todo, assim, a uma certa altura ali por 2007. Mas aí, nesse negócio de fazer o layout do site, eu tomei contato com um cara que eu conhecia aqui de São Leopoldo, mas que a gente já tinha tocado junto uma banda um tempo, assim, mas a gente tinha ficado afastado nesse período que eu estava em Londres. Aí quando eu voltei para São Léo, esse cara me ajudou a montar o layout, porque eu não entendia nada de edição digital, não sabia nem escanear uma imagem, nada. Então eu mostrava essas coisas para ele. Essa pessoa era o Mac, né? Um dos fundadores da Laje, o designer Filipe Filippo, e daí, por essa aproximação com ele, assim, eu comecei a prestar atenção. Eu já gostava de design, assim, mas de uma maneira totalmente diletante, assim, e sem saber como criar algo em termos de design, usar Photoshop, essas coisas. Então, aí eu me tornei bastante próximo do Felipe e comecei a aprender algumas coisas do Photoshop somente com ele. Sua ligação inicial com ele foi a partir do design, então? Na verdade, a gente, como eu disse, a gente tinha tocado um tempo numa banda que não deu muito certo, que era um trio. Nenhuma banda dá certo, né, cara? Tem isso. Pois é, as minhas, pelo menos. Bom, se eu tive essa, né, cara? Eu tocava baixo e daí o Mac tocava bateria, o primo dele, o Zac, tocava bongô e baixo. Era um power trio que era formado só por baixo, bateria e bongô. E era instrumental, assim, o nome da banda era Sabrosa, era totalmente chupinhado daquelas faixas instrumentais dos Beastie Boys. Era tipo a gente tentando tocar aquilo, só que eu sem saber tocar, assim. O Mac era um baterista que manjava as coisas, tocava numa banda massa da cidade, a Diana Mug, e assim, na verdade foi a primeira vez assim que eu me senti um pouquinho artista, foi com esse negócio de ter essa banda, assim, porque nesse período eu já não desenhava há muito tempo, recência, que eu tinha feito cursos e tal, não tinha vingado, ali pelos 18 anos eu parei de fazer quadrinhos, parei de desenhar, parei de ler, e comecei a focar mais em literatura, desenvolver um gosto meio obsessivo por música, assim, tanto que fiz projetos de esse site musical com os amigos, onde a gente escrevia resenhas, cobertura de shows. Você acha que essa mudança foi por falta de, talvez, pessoas para trocar ideia sobre, ou nada a ver? Um monte de coisas, cara. Assim, o curso que eu fiz 2 cursos de história em quadrinhos em Porto Alegre, que foram com o mesmo professor, inclusive, ou pelo menos tutor nos 2 cursos. E não foi uma experiência muito boa, assim, cara. Mas eram quadrinhos mais clássicos, assim, sei lá, super-herói. Totalmente inadequado para mim, que não tinha uma vocação para desenho comercial, assim, era evidente. Herói, e ainda mais herói com aquela influência de mangá dos anos 90, aquela pegada de uma Madureira, era só isso que rolava, assim, cara. E daí esse curso, assim, para mim foi muito, tipo, meio que jogou uma pá de cal, assim, eu vi que eu não ia conseguir mesmo e tal, e meio que desisti disso. Desistiu não, né? Porque você faz umas coisas que, de certa forma,
tem relação com mangá hoje em dia, né? Alguns trabalhos. Não mas claro, né? A longuíssimo prazo deve ter me ajudado em alguma coisa, cara. Mas a verdade é que na época foi muito frustrante, assim. E também, tipo, e tinha isso, assim, isso que você falou de não ter ninguém para trocar uma ideia no meu rolê do dia a dia, assim, não tinha ninguém nenhum amigo próximo, assim, em São Leopoldo, que lesse quadrinhos ou fizesse quadrinhos, mais raro ainda, assim, um tempo depois eu fui conhecer o Gabriel Renner, mas aí eu já estava em outra vibe e tal, mas era um pouco isso, assim, tipo, cara, é um negócio que dá um trabalho do caralho, todas as pessoas para quem eu mostrei as minhas primeiras histórias, assim, tipo, olhavam aquilo, tipo, tal, o que é isso aqui? Que esse traço é tão fininho? Por que essa história não faz sentido? Cara, uma história extremamente pretensiosa, assim, de um moleque Sim, de porque 17 anos, tá ligado? Que achava que ia mostrar, as pessoas diziam, cara, essas nossa, estão nessa vocês pasta que você me o mandou aqui, bichão de mesmo, coisas antigas. cara. Acho que esse negócio que eu te mandei aí, cara, são coisas já mais recentes, já da minha retomada ali, de 2007 em diante, certo? Eu Aham. até tenho material guardado da adolescência e também essas histórias que eu fiz para esse curso, mas elas não estão digitalizadas. E então essas coisas aí que você está mostrando, São bem pelo menos parecidas aqui com as suas no, coisas. no Por exemplo, isso Zoom é mais parecido aparece. com o que se faz agora do que essa onda aqui, né? Não sei se você concorda. Isso aqui, se eu olhasse, eu ia achar que era novo, talvez. Não, são coisas que tudo experimentos, assim, uma das coisas dessa época, desses desenhos, assim, era tipo, a maioria deles era desenhado direto com tinta, né? Não usava esboço a lápis. Isso, na minha retomada do desenho por 2007, foi crucial, assim, tipo, era um pouco essa coisa de sentir que tinha perdido muito tempo e de ainda ter, por mais que Então tivesse já não pode passado usar muito lápis. tempo. Oi? Já não pode usar lápis, porque perdeu muito tempo. Tinha um pouco disso, assim, de perdi muito tempo e agora eu tenho que criar uma série de atalhos para conseguir tornar o bagulho meramente executável. E, novamente, olhando as coisas que me agradavam na época, assim, parecia ser esse o caminho, assim, é meio ingênuo, assim, em retrospecto, né, porque, tipo, tá, eu não sei desenhar, então eu vou pular essa etapa total, vou fazer direto na tinta, assim, porque, sei lá, hoje eu vejo dessa forma, assim, né, o desenho a lápis, hoje em dia, se eu pego desenho a lápis, por exemplo, eu sei que eu consigo executar um desenho, posso levar mais tempo, né, vou apagar mais vezes, ou coisa do tipo, mas eu vou conseguir fazer. Nessa época que eu comecei a fazer esses desenhos direto com tinta, a sensação que eu tinha é que eu não conseguia fazer, eu não tivesse uma parte do cérebro necessária para fazer todas as etapas, saca? Tipo, não consigo, por que eu não consigo? Eu sou um imbecil. Mas Eu assim, vejo a não galera era nos um. vídeos usando a reguinha e fazendo vários esboços. Pois é, cara, hoje eu consigo, assim, mas é que o desenho todo se tornou mais fácil nesses últimos 10 anos de trabalho intenso, assim, Cara, você não consegue evitar o aprimoramento, você tem que ser muito focado para desenhar sempre do mesmo jeito, de uma maneira absolutamente despojada e, não sei, eu acho. meu Deus, cara, eu nunca vi esses desenhos. Tô meio chocado. Isso aí esse aí que você está mostrando agora, por exemplo, era coisa, tipo, eu me preocupava em fazer o desenho todo fechado, O sem nenhum anterior, você espaço disse? vazado, porque eu não sabia. Esse aí colorido, esse cara tá com um Tá. chapéu de pateta aí, Aham. porque eu sabia que se deixasse aberto ia vazar na hora que eu largasse o baldinho de tinta no Photoshop, e eu já não sabia o que fazer, tá ligado? Já não. Cara, e um desenho desse, se eu olhasse assim do nada, acho que eu ia pensar que era alguém que era seu fã, mas que tem 15 anos, assim. Sendo que nessa época você já tinha mais que 15, né? Quantos anos você tinha?
20 e poucos, 25, 24? Cara, quando eu retomei o desenho, eu já tinha pelo menos uns 26. Quando eu voltei a desenhar, assim, tipo, desenhar esporadicamente, assim, desenhar todo dia, cara, praticamente, ou focado, assim, agora eu sou uma pessoa que essencialmente desenha, isso foi a partir de 2007, por aí. Aí você começou a desenhar todo dia, Não, assim. 2008 foi quando eu mudei. Desenhar todo dia, ou quase todo dia, de sentir, ah, como descrever, de sentir que tem uma continuidade, assim, que você está desenhando justamente porque você sabe que o próximo desenho vai sair melhor. Não sei explicar muito bem, mas quando eu desenhava de maneira mais esporádica, parecia uma coisa de sorte ou de inspiração, assim, tipo, cara, esse desenho saiu muito bom, estou muito orgulhoso. Ah, esse desenho saiu uma merda, esse desenho saiu uma merda. Acho que a tentativa de criar alguma consistência, assim, tipo, alguma previsibilidade do que eu ia fazer, sabe? E você acha que foi acontecendo com o tempo, assim? Assim, E, tipo, por exemplo, esse quando aqui você já não. tem uma leva que eu reconheço teu traço de quando eu conheci seu trabalho, né? Tem alguns símbolos, assim, que você já costumava repetir, assim, né? Sim. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu tava pensando enquanto tava bolando aqui um roteiro, né? Não sei nem se eu consigo explicar exatamente, mas vou tentar, né? Que seu desenho, ele foi ficando mais e mais simbólico, mesmo quando você não tá usando personagens de forma de paródia, né? Mas o próprio traço, assim, por exemplo, esse aqui que eu tô mostrando aqui no Zoom, ele é super tridimensional. E não sei, eu tive a impressão que você deu uma achatada nas coisas, assim, propositalmente. É porque esses aí são com cor e isso tudo aí são aguadas de nanquim colorido e café que eu usava bastante para colorir os desenhos. Isso era outra coisa assim que era muito apressava o processo, saca? Era rápido terminar um desenho. Você faz um desenho de poucas linhas e o resto você complementa com a cor, com algum texto do lado e tal. Então era mais fácil de criar volume, né? Depois eu fui para uma coisa mais de alto contraste mesmo, assim, de a maior Ó, por parte exemplo, das esse aqui tá um coisas. pouco mais achatado já, como você costuma, na minha visão, fazer mais atualmente, assim. Como se É, fosse uma negação, assim, né, das regras clássicas, assim, né, de tridimensionalidade. eu acho que foi ficando mais cartoon, né, cara? Foi ficando mais deliberadamente cartoon, assim, essa coisa de realmente ser simbólico, de não ter uma tentativa de, não necessariamente de reproduzir volume ou fontes de luz ou coisa do tipo, né? Sim, só Uma quando é coisa de mais. forma de paródia também, né? Eu vejo você tridimensionalizar só quando é pra ser engraçado. Tem um pouquinho. E tá, eu vou voltar aqui na minha lista de perguntas. Acho que a gente já respondeu as lá do meio, assim. Bom, onde tudo começou, Gerla? De onde você veio? E quais são as primeiras coisas que você se lembra da sua vida? Sério? Sério. Por exemplo, queria que você citasse São Leopoldo, que isso é um assunto para depois, assim, tal, né? Sim, tá. Então, eu sou de São Leopoldo, é uma cidade que fica na Grande Porto Alegre, fica a 30 quilômetros de Porto Alegre, é uma cidade de uns 220 mil habitantes. E que você mora aí agora, né? Vende-se a ideia de que ela foi colonizada por alemães, mas talvez eles tenham sido os imigrantes que vieram mais em número, mas já tinha povos nativos aqui e a cidade, na verdade, começou como uma fazenda de cânhamo, né? Era uma estatal portuguesa que produzia cânhamo para confecção de cordas, Tá peças de zoando, cara. Sério? aviões. É Isso já sério. explica muita coisa. E as minhas primeiras lembranças, cara, eu não sei exatamente, assim, uma das minhas primeiras lembranças
justamente da minha mãe lendo os gibis para mim antes de eu dormir, assim, para eu pegar no sono. Gibis da Disney, Turma da Mônica. Eu me lembro de lendo um gibi, se não me engano, era uma história do Cascão. Eu devia ter, não sei que idade, cara, 4, 5 anos, pré-leitura, assim, eu não sabia ler ainda, mas de perceber minha mãe lendo na história em quadrinhos, assim, e ela estava lendo o balão, e pelo, enfim, pelo tempo que ela falava e a quantidade de palavras que tinha no balão, assim, aí eu descobri que o que tinha no final da fala do personagem, do Cascão, enfim, era uma risada, era um ha-ha-ha. Mas a minha mãe sentia uma certa vergonha de, sei lá, de ler, de personificar as risadas, fazer todas as vozes, assim, ela lia de uma maneira mais seca. E foi a primeira vez que eu me lembro de entender alguma coisa a respeito de leitura, foi num gibi, assim, foi tipo isso, assim, ali tem uma risada que minha mãe não leu para mim. E que fazia toda a diferença. De certa forma, assim, tipo, eu não lembro de ter rido, assim, eu me lembro meio quietinho, tipo, lendo, assim, então aquilo é uma risada, tipo. Mas se identificava o que significava uma risada, sei lá. Não, tipo, era isso, assim, eu percebia que, tipo, também tinha isso, assim, de que o texto dos personagens, em conjunção com a história, eles tentavam expressar alguma coisa, não era uma mera questão de leitura, assim, né? Tipo, eu percebi, com a pouca idade que eu tinha, assim, que a leitura da minha mãe não era dramática, assim, né? Não vendia a história como eu, de repente, eu queria sentir ela, não sei. Mas e é isso, assim, tipo, fui criado em apartamento até meus 6 anos de idade, assim, num bairro mais afastado do centro aqui. E não tinha muitos amigos no prédio, assim, era muito de ficar brincando, criando histórias com bonequinhos do He-Man, coisa do tipo, e logo a leitura me pegou, assim, e meus Mas pais você não fazia quadrinhos quando criança, ou fazia alguns? não fazia quadrinhos, né? Você me mostrou as histórias em quadrinhos que você fazia quando era super moleque, assim, que eram fantásticas. Eu fiquei de cara, porque eu nunca tive o impulso, assim, de eu tentar fazer uma história em quadrinhos, sei lá, com pouca idade, assim, né? Cara, no Mas meu eu caso, desenho. eu tinha um incentivo que era o fato meus pais não deixaram eu sair de casa. E daí, como eu ficava trancado no quarto, sei lá, em algum momento me ocorreu desenhar, né? Então, eu desenhava bem, eu sacava que eu desenhava bem, assim, porque na escola o pessoal falava, o desenho que o Diego fez, olha como ficou parecido com isso, com aquilo. Às vezes desenho, às vezes tinha tipo uma aula de ensino religioso, tipo, era um colégio de freiras que eu estudava no primeiro grau. Aí tinha a freira, sei lá, contava uma parábola na aula de ensino religioso e pedia pra gente desenhar uma cena daquilo, assim. Daí eu me lembro que uma vez eu desenhei o da multiplicação dos peixes, assim, e a galera ficou toda, olha que desenho legal, não sei o que. Eu Tipo, caralho, o me cara lembro desenhou peixe por de, peixe. um Jesus tronchinho, os peixes na mão, assim. E você não tem mais E isso. não, cara, isso tipo quarta série, assim. Então tinha essa coisa assim de sentir que eu desenhava melhor do que a média, assim, mas não era uma coisa. Por exemplo, eu tinha amigos próximos que desenhavam melhor que eu nessa idade, assim, Que sabe? resumindo, copiavam melhor, se pá. Exato, exatamente. Eu não percebia isso, assim, eles não tinham desenho criativo, mas eles tinham e é esse tipo de coisa que faz com que as pessoas parem de desenhar, assim, tipo, não tem um adulto por perto dizendo, não, mas o teu desenho é mais criativo, o teu desenho me causa uma impressão mais, sei lá, mais interessante que é esse aqui que é tão elaborado tecnicamente. Não tem isso. Tu vê o desenho de outra criança, pô, ele copiou igual. Tipo, perdi, saco. Meu desenho é diferente, meu desenho é uma interpretação do negócio. Uhum. Eu lembro que quando eu era criança, um negócio obsessivo de pegar, eu lembro de um gibi do Wolverine, que a capa era dura ainda, acho que era tipo um almanaque, Marvel, qualquer coisa. E eu tentei tantas vezes copiar por cima que ficou marcado na própria capa as marcas da minha tentativa, assim, né? E eu ficava tipo, gente, nunca vai ficar igual, cara. O que tá acontecendo? E, pô, eu li muito gibi quando era moleque, tipo,
era muito mais barato ter impressão de gibi do que é hoje, assim, e era coisa que os meus pais, quando voltavam ao supermercado, sempre traziam um gibi junto, normalmente Disney, assim. Eu me lembro Uhum. de ver alguns Maurício de Souza na minha casa, assim, mas é muito pouco, assim. Quando eu, por algum motivo, quando eu comecei a decidir, quando eu comecei juntos no mercado, escolher os gibis, nunca era a Turma da Mônica que eu pegava, sempre eram as coisas da Disney e até que eu descobri o gibi do super-herói, né? O que é Já, bem peculiar, já... né? Porque eu lembro que quando eu era criança eu achava Disney chato, porque as histórias eram muito longas, tinha muito quadrinho, né? Muito cenário. É, cara, eu acho, olhando em retrospecto, assim, tinha algumas histórias que chamavam a atenção e que me faziam voltar para Disney, principalmente as do Karl Barks, que eu não sabia, eu quero Karl Barks, mas dava para sacar que tinha umas histórias do Pato Donald que eram muito foda, muito, que o desenho me agradava muito, que eu percebia que o desenho era antigo. Dava para sacar que o desenho era antigo porque ele lembrava o desenho das animações que você sabia que eram antigas também, porque a dublagem era tosca e tal. Então, essa coisa do desenho, se o desenho parecia meio vintage, assim, meio antiquado, desde muito cedo assim eu senti um encanto por isso, assim, meio anacrônico no meio do resto das coisas, sabe? Tipo, tinha um desenho Disney mais modernizado, mais estilo da casa, assim. E daí quando tinha uma coisa assim que destoava um pouco, me chamava muito a atenção. E tipo, percebo que muita gente, assim, aquela coisa, a minha experiência como leitor de quadrinhos foi sempre muito encerrada em si, assim, teve poucos momentos até a minha vida adulta em que eu tinha alguém para compartilhar alguma coisa a respeito de quadrinhos, assim. Então, todas as impressões que eu tinha, assim, acho que essa experiência de muita gente, assim, né, cara, que leu quadrinhos num vácuo total, assim, tinha essas impressões todas a respeito dessa linguagem, que achava que eram super únicas, e ao conhecer as outras pessoas viu que tipo, tinha um monte de gente que pensava da mesma forma, assim, um monte de gente curtia os do Karl Barks, tanto que ele se tornou conhecido É, mas depois. não, Muita gente, não as crianças, né? Bom, talvez curtiam pela qualidade do material, né? Mas sem saber quem fazia, no caso. eu acho que quando é diferente, cara, chama um pouco a atenção, assim, de... Uhum. Você lembra de algum trecho específico, por exemplo? É que eu lembro de várias coisas impressões que eu tinha na infância, assim, a respeito de histórias em quadrinhos e desenhos animados, assim, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu vi o Transformers, tudo bem que era a versão japonesa, assim, né? Mas eu lembro que eu chorei muito, porque eu não sabia que um personagem de E desenho podia morrer, né? Hã? porque o personagem morreu? É, morria um personagem no meio da luta, deu tipo, gente, mas ninguém morre no desenho, né? Eu lembro de chorar, assim, tipo, muito, sabe? E eu lembro, ó, agora a Cara, confusão. Eu lembro de ter tesão na hora que. Lembra que tem um desenho do Pateta que o tigre lambe o pé dele, assim? E daí, tipo, eu era criança, mas eu identifico isso como um tesão, sabe? Tinha tesão nessa cena. Por mais que eu não sim. seja uma pessoa. Não quer? Pod, podólatra? Pois é, cara, eu tenho uma sensação vaga de alguma coisa ligada a erotismo, assim, que eu não sei explicar, vendo uma história quando eu era muito pequeno, eu vi uma história do Batman, que deve ter sido a primeira história de super-herói que eu vi, assim. Não, mas o que me chamou a atenção, cara, é porque essa história eu descobri muito tempo depois, que é uma história desenhada pelo Neil Adams. Então os personagens eram muito realistas, isso era uma coisa que eu nunca tinha visto no gibi, assim. Então Tinha umas causava essa mãos, impressão né? de... Tipo. E eu me lembro que tinha uma cena que acho que era um casal que pulava na cama, assim, tipo, era num ângulo alongado, daí você via a sola do pé dos personagens, assim. E essa coisa, assim, de você ver a fisicalidade do corpo humano num gibi pela primeira vez, assim, foi isso, assim. E é interessante, assim, porque eu só sei disso, assim, eu só tinha essa sensação residual durante muito tempo. Daí, um tempo depois, eu achei uns gibis velhos em casa e eu achei o tal gibi. Que, se não me engano, era, eu acho que o Batman número um e tal, que meus pais devem ter comprado justamente porque era, Batman número um, vamos comprar essa. E nem era para eu ter lido esse pai, esse gibi, não era para mim, saca? Acabou na minha mão esse gibi. Claro. É que nessa época as pessoas ainda E enxergavam, tipo, tem quadrinho, é pra criança, então meio isso, assim, serve tipo, qualquer mas eu coisa, me né? lembro, Sabe era essas canelas do Robin que você gostou, será? possivelmente.
Mas era isso, assim, tipo, essa sensação de algo muito táctil, assim mesmo, gera uma ilusão, tanto que é capaz de nublar os teus sentidos, né? Tu sentir uma coisa que é, tipo assim, Ah, que não eu era confesso que essa? era um pouco, Essa tá bem sexy. parecia um Ah, pouco não. perturbador, assim, tipo, de ver essas... Oi? Tô mostrando pra garotada do Instagram. Tô? Tô, né? Não, brincadeira, não era essa imagem que ele tá falando, mas né, esse é o Neil Adams, o artista que ele se refere. É que quem tá assistindo pelo Instagram não tem como ver as imagens, né? A gente tá colocando aqui no Zoom, mas enfim. Desculpa, cara, o que que você tava falando? Não lembro mais. Do Neil Adams, 10 imagens. É. Então vamos. Não, tem várias cenas que ficam marcadas, assim, cara. E, tipo, a minha experiência como leitor de gibi é sempre essa coisa muito, muito solitária, assim, de caçar sebos e tal. Teve uma época que um primo mais velho meu me apresentou a Mad, e daí eu tive um período de... Foi quando eu comecei a ir em sebo, que ele me mostrou umas revistas e eu, cara, onde é que tu comprei isso? Ele falou, cara, tem um lugar que tu acha um monte disso aqui e é muito barato, cara. E o cara, existe um lugar assim. Aí me levou num sebo que tinha aqui no centro de São Léo, não existe mais já há muitos anos, acho que era Carbocinos o nome. Então, tipo, eu ia quase diariamente no sebo, cara, pra pegar coisas. E começou com a média, e depois foi passando para outras coisas, assim. A Mad foi uma Eu puta lembro que influência na muita gente. uma coisa comum de acontecer nos anos 90 ali, na época que eu comecei a ler, era de algumas bancas ficarem com material encalhado e tipo, digamos assim, material que era fora da minha capacidade financeira, assim, eu tinha grana para comprar alguns gibis, eu lembro que nem sempre, assim, às vezes eu não conseguia acompanhar a coleção, às vezes pulava um mês e tal. Aí tinha aquele material que, principalmente a História Bill e a Globo publicavam no começo dos anos 90, mais adulto, assim, as coisas da série graphic novel, algumas minisséries. Aí, quando alguma coisa dessas ficava para trás e não era recolhida como encalhe, o preço se tornava acessível e daí eu comprava, saca? Tipo, assim, tendo, sei lá, 11, 12 anos de idade, pegava uma Mas da série revistas que graphic não eram novel. pra sua idade, mas que estavam disponíveis. Exato, que daí entrava no escopo de preços, assim. E, e daí, tipo, assim, começou, me lembro de uma que marcou bastante, eu devia ter acho que uns 11 anos de idade quando eu vi, cara, foi aquela graphic novel do Janot, Walleye. Não sei se tu conhece essa. Uma? Walleye, Cowboy que Não. quebra na África. Aham. Do Janot, aquele cartunista francês e tal, Uhum. que o Angeli curte muito também. Eu não sei se eu consigo escrever o nome da revista, como é que é? Walala? Walleye, Wallaya. Porque é um negócio tão antigo que você põe aqui no Google nem aparece, né? Sério? Não. Cara, eu não Bom, tô enfim, achando. tem esse gibi do Janot, cara, que são com seres antropomórficos, né? Os protagonistas lá Como escrevia o nome do Janot? Janeal, né? não, Gano. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi um gibi que eu entendi que tinha uso de drogas e tal. Que os personagens fumavam maconha, bebiam, tinha sexo. E ao mesmo tempo com aquele traço incrivelmente atrativo para um moleque, assim, porque são animais antropomórficos desenhados de maneira bem detalhada, cheio de achuras, meio crumb, assim. Esse me lembro que foi um que marcou bastante, foi um exemplo típico desse, assim, que caiu na minha mão porque estava um tempão já, tinha sido lançado. Tipo, e também tem outra coisa que na época a inflação era muito galopante, né? Então, em poucos meses, o gibi desvalorizava imensamente.
nesse período de descobrir algumas coisas adultas, eu comecei a frequentar mais o sebo e, cara, achava muita coisa massa, tinha uma diversidade. A impressão que eu tenho é que tinha uma diversidade editorial na banca muito grande nos anos, até os anos 90 ali, né? Hoje em dia tu vai na banca e cara, tem muito gibi, assim. Eu ainda vou em banca e tal, Hoje ainda tem muito tabacaria, gibi? adoro. Oi? Hoje ainda tem muito gibi, eu sinceramente não acompanho mais. Cara, eu acho que tem mais do que tinha na nossa época, assim, cara. Sério? Mas é assim, ó, é basicamente gibi de super-herói. Em número de títulos, em quantidade de páginas publicadas, chegam, eu acho que tem mais, sim, cara. Eu não sei como é que vai ser agora, pós-pandemia e tal, mas, cara, é abissal a quantidade, assim, tipo, eu não saberia por onde começar hoje, comparado com as linhas que tinha de super-heróis ali da história Abril nos anos 90, era meia dúzia de títulos, cara. Agora tem trocentos, tem Cara, é 20, que eu tem... lembro que nessa época que eu colecionava bastante, eu conseguia comprar um por dia, assim. Porque eu, tipo, meu pai me levava na escola desde manhã para ele já ir trabalhar. E daí eu almoçava no colégio. Aliás, eu deveria almoçar, só que em vez de almoçar eu comprava quadrinho. Daí todo dia eu comprava um quadrinho. Então sempre. E eu não conseguia comprar todos mesmo assim, né? Então saía, teoricamente, mais de 20 títulos por mês, assim, né? Ó, o Thiago tá dizendo aqui que tem muito do Janot no seu trampo, inclusive, né? Concordo também. E tipo É, assim, é uma coisa que eu nunca pensei muito, assim, claramente como uma influência, assim, não é uma coisa que conscientemente, mas realmente tem. nossa, tem muito pensando. Acho que ele é mais tridimensional que você, como a gente estava falando, né, dessa questão. Mas também você, quando quer, você é mais tridimensional, né? Mas o lance para ser sincero, assim, o lance dos bichinhos antropomórficos, eu mirei em fazer uma coisa meio Disney, era meio, porque eu tava lendo bastante Disney, assim, essa coisa do sebo, né, cara, eu gosto muito de sebo, assim, tinha uma época que abriu dois sebos aqui em São Léo, num curto espaço de tempo, e teve um que abriu bem na avenida principal da Independência, que dava para ver assim, que eles tinham pego uma coleção de, sei lá, alguém que tinha se desfeito ou falecido, ou sei lá, que estava muito massa, muito completa, justamente desse período que eu tô falando, assim, as coisas lá dos anos 90 que eu via na banca, às vezes não tinha grana para comprar, sabe? Aham. Então eu catei várias coisas assim e Bom, continua. tem algumas fases de sebo assim que eu vou procurando mais isso ou aquilo. E daí na época que eu estava trabalhando como professor aqui no curso de idiomas no centro, eu tinha meio rito, assim, de na sexta-feira eu tinha minha pior turma, e aí eu saía, tipo, 4 da tarde, assim, ainda era dia, encontrava o sebo aberto, daí, tipo, sei lá, meu, com 15 contas, às vezes eu levava 20 gibis para casa, assim, né? Tudo coisa da Disney ou outros gibis infantis obscuros, assim. Eu entrei muito nessa vibe de tentar entender essa a narrativa despojada que tem nos quadrinhos da Disney, assim, que eles são perfeitamente legíveis e contam uma história em 12 páginas e são muito econômicos ao descrever os cenários, mas ao mesmo tempo muito precisos e tal. Cara, E, cara, li muita coisa, velho. A maioria é ruim, mas tem suas pérolas no meio. mas, por exemplo, você falou que a sua influência, no fim das contas, é a Disney em si, mas sempre que eu vejo seu trampo, eu lembro de um quadrinho que agora eu não vou lembrar o nome, tô torcendo pra você saber, pra eu poder mostrar pra galera aqui, que é um quadrinho dos anos 70 que o cara plagiou o Mickey propositalmente. Sabe de quem eu tô falando? Chegou a lançar umas edições falsas, assim, mas claro que no mercado clandestino, né? Com intenção de Eu ser contracultural, digamos, né? O Mickey que, sei lá, não usava. é o Air Pirates. Não lembro, cara. É? Eu sei que teve uma galera que foi processada Sim. pesado pela Disney e tal. É que foi a primeira vez que alguém aparentemente pensou, cara, eu posso pegar alguma coisa de cultura de massa e reproduzir, tipo, até onde isso vai, sabe? Tipo, nesse caso, ele foi processado, né? Pelo que você tá falando, eu não lembrava disso. Sim, sim. É Harry Pirates?
Harry? Air Pirates, Piratas do Ar, Ah, tá. em inglês. Eu achei que você ia saber o que era. Isso. E eu fiquei achando que. Mas só que tinha alguma coisa meio fora do mundo Mickey, né? Que olhando aqui as imagens tá até parecido com o Mickey oficial, assim, mas. Tinha alguma coisa no texto? Não tinha? Tem conteúdo sexual, né, cara? E Sim. É como se aí fosse um isso aí quadrinho também do não Mickey poderia pra tolerar. adultos. Ah, sim, ó. A cena aqui. Não, mas isso aí eu não sei se é do mesmo. Isso aí parece ser uma daquelas bíblias de Tijuana, né? Cara, teoricamente tá aqui no site. A internet Não, não ia mas me. olha como. Tá escrito na legenda que é, né? Mas o desenho parece mais tosco naquela imagem. Nossa, muito boa essa capa aqui, nunca tinha visto. Ó, o E Chico aí, Félix tá falando aqui, que lembrando que outras tem um documentário perguntas muito bom. controversas você tem na manga de dar? Cara, calma, eu vou começar a entrar na sua intimidade ainda. Por enquanto a gente tá só falando. Aqui, ó, tem várias perguntas aqui. Mas. Então, cara, eu vou tentar não me alongar muito pra gente poder entrar numa outra parte mais relacionada com os quadrinhos, mas mesmo assim eu queria perguntar. Por exemplo, você teve essa ligação forte com música e tal, né? Tipo, pegando ainda meio que, sei lá, da infância ou da juventude, assim. A sua primeira catarse artística foi com. Bom, pelo que você está falando, foi com quadrinhos, né? A minha pergunta era se era mais relacionado à música ou a visuais, né? Quadrinhos, ou. Sei lá se dá para determinar quando é a sua primeira catarse, né? Catarse. Tô pensando aqui, cara. É, sei lá, assim, claro que é difícil uma criança definir isso, que às vezes a catarse é tomar um sorvete, mas sei lá, tem alguns momentos da minha vida que eu lembro que eu peguei um quadrinho e aquilo foi excepcional. E, por exemplo, música pra mim foi uma coisa que só foi rolar com, sei lá, com 15 anos. Fui ouvir Raimundos, daí eu tipo, ah, gostei. Daí na sequência gostei de Nirvana, gostei de Silverchair. Mas eu não sei se eu entendi a sua pergunta. O momento de catarse em que sentido, cara? De, Assim, de, que você se de lembra de alguma ter coisa visto que eu algum. fiz em quadrinhos? Não, não, que você absorveu de certa forma. Assim. Cara, teve vários momentos chave, assim. Mas um que você lembra, assim, que você fala, porra, esse momento foi que eu falei, porra, eu gosto de arte, mesmo sem saber que era arte, né, de certa forma. Eu já tinha tido isso com literatura algumas vezes, cara, de ler assim e sentir que eu queria fazer alguma coisa que tivesse, não sei qual a palavra, um impacto, que causasse numa pessoa uma sensação parecida com a que eu tinha sentido quando absorvi aquilo. Não, teve com música também, cara, teve com cinema Quais as também. primeiras coisas que você ouvia de música quando você era mais novo, que você lembra, assim? Quando você parou pra prestar atenção, assim, né? Quando coisas que eu ouvia ou coisas de quando eu comecei a consumir música, o que eu comprava, o que eu. É, música que você decidiu. Falei, cara, gostei desse som e gravei numa fita, ou comprei, ou ganhei, ou... Não uma coisa que tava passando e que você teve acesso por... Sim. Ah, cara, eu acho que foi uma primeira fita que eu gravei, assim, que eu gravava umas mixtapes, assim, que era um monte de coisa misturada, tinha tipo, sei lá, cara, ia de ABBA a Faith No More, não sei o que, tudo umas coisas que eu pegava, assim, tipo, da coleção de CD do meu padrasto. Mas aí que eu gravei um disco inteiro, assim, para ir pra ouvir, pô, essa banda é legal e tal, acho que foi Iron Maiden, cara. Que eu escutei uma vez num toca-fita de um carro, assim, um brother botou, e eu, que som é esse? Ele, Iron Maiden, pô, grava pra mim e tal. Ele gravou, daí foi meu primeiro Walkman e tal. E
foi assim uma coisa que me botou na música, assim, né? Ah, pô, isso só é massa, quero escutar no meu Walkman e tal. E daí é um caminho sem volta, né, velho? E mas aí logo depois disso, pela minha idade, pela época, comecei a escutar um monte de banda grunge e tal. Qual banda grunge você E, ouvia? cara, tinha uma época que eu achava o Pearl Jam a melhor banda que já existiu do mundo, assim, Eu cara. tive essa fase também. E hoje eu não consigo mais escutar, assim, eu tenho tipo repulsa, tá ligado? Não consigo. E a maior parte das coisas, assim, desse período, assim, cara, de tipo, dessas bandas grunge, cara, tipo, eu escutei todas muito, 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 Soundgarden, Pearl Jam, e daí, tipo, as que eu menos escutava na época são as que eu dou valor hoje, tipo, eu gosto bastante de Nirvana, Melvins é muito foda, mas essas bandas todas que eu escutava na época, e assim, e não ficou só no grunge, cara, tipo, eu escutava todas as bandas que eram imitação de grunge também, assim, tipo, e em termos de gosto musical, assim, em termos de gosto de música, não era uma experiência tão solitária quanto quadrinhos. Tinha outras pessoas que gostavam de música, assim, mas daí não necessariamente do mesmo. Daí rolava aquela coisa do bullying de bandas. Tá? Ah, tu gosta de tal banda, meu? Nossa, essa banda é muito falha. Essa banda é Mas muito Nirvana legal. toca mó mal, cara. É, meu. Ah, cara, o maluco é drogado. Tinha umas galera que falavam, o maluco é drogado, não sei o que. Uns moleque de 13 anos, tá ligado? Total, tomando Coca-Cola no bar, né? Cara, eu vou aproveitar e puxar esse gancho e comentar aqui que teve essa época que você escreveu pro site Gordurama, né? Que era sobre música. Eu queria abrir espaço aí pra você contar histórias constrangedoras desse momento, desse período, se você quiser. Eu lembro que você me contou uma, não sei se pode falar, assim, se... Não Mas que sei se você eu já se lembro, não sei se desculpou, eu né, com as penso. pessoas envolvidas, então acho que tudo bem, né? Ah, sim, cara, teve algumas, tipo assim, cara, o estilo de escrita desse site era totalmente confrontativo, snob, e a gente gostava de mandar pau nas bandas que a gente não gostava e tal, e aí teve um show que rolou que acho que caiu no Instagram, ó. Caiu. Eu vou entrar de novo aqui, daí se você puder me chamar ali. Ah, teve um show que rolou. A gente tinha bastante shows aqui na região, tipo São Leopoldo, a cidade vizinha. Nessa época, né, tem um contexto assim, né? São Leopoldo era uma cidade que tinha uma vida cultural mais ativa, mais orgânica, acontecia de maneira mais orgânica mesmo, assim. Né? Tinha alguns bares que se aventuravam a botar bandas a tocar. A cidade era mais uma cidade Vou pedir em São universitária Leopoldo também na mesmo? época. Oi? Em São Leopoldo, você falou? São Leopoldo. Era uma cidade universitária, né? Isso tipo antes da explosão das universidades privadas no interior do estado, vinha muita gente para São Leopoldo para estudar, então tinha muita gente de outras cidades, até de outros estados morando em São Leopoldo, principalmente no centro da cidade. E então você saía durante a semana, assim, e tinha galera na rua, galera jovem na rua, indo em show, tinha alguma Um movimentação de cenário zine, coisa assim. artístico rolando naturalmente. Parecia uma coisa bem orgânica, assim, parecia que ia ser assim para sempre, né? E nessa época eu comecei a me envolver com zines, assim, antes desse negócio, desse site, o Gordurama. Eu já tinha participado de um outro fanzine que tinha aqui, que chamava O Apanhador, e esse era um fanzine que era impresso ainda, era um dos últimos que eu via que rolava impresso. Tinha blog já, né? Na época a febre eram os blogs e os e-zines. Você lembra disso? Sim, chegava por e-mail, né?
E tinha uns que eram online mesmo, e tal, conteúdo online, você não precisava nem receber e-mail. O Eu Gordurama era acompanhava assim, e o muito. Apanhador era meio um blog e um zine impresso também. Mas eu entrei de gaiato, assim, tipo, no Apanhador já era um negócio que já existia, e daí os caras viram que eu escrevia por um outro zine online, que é um que tem até hoje, acho que tem até hoje, que é o Screamaniel. Eu Como chama? escrevia por Screamaniel também. Ah, Screaming Yell. Oi? Screaming Yell, entendi agora. Scream and Screaming Yell. Yell. Isso aí. Eu escrevia para o Screamaniel também. Então, eu escrevi para um monte de sitezinhos, assim, cara, e alguns duraram pouco tempo e tal. E tinha essa coisa assim de. Engraçado pensar, né, cara, que não faz nem 20 anos isso. E a galera dizia, cara, zine de papel acabou, nunca mais vai ter isso, saca? Agora com a internet, pra quê? Você pode ter tudo ali, tipo, realmente, né? Você pode ter tudo na internet e as coisas meio que se perdem. As pessoas sentiram novamente a necessidade de colocar em papel e teve todo um revival de zines de 2010 para cá, sei Cara, lá, inclusive você é uma das 12. pessoas que eu conheço que mais se jogou nessa questão do zine e da forma, tipo, que acontecia, como eu acompanhava, sei lá, nos anos. Acho que no começo dos anos 2000, assim, né? Essa coisa realmente de um zinão com xerox. O mais colorido que vai ter é um papel colorido na capa. E qual que foi essa tua onda, assim? Porque todo mundo seguia um caminho contrário, de, tipo, conseguir... Eu sei que você fez algumas publicações também com gráfica e tal, né? Mas a maior parte do seu material se concentrou em zine de xerox, né? Que onda foi Sim. essa, assim? Cara, foi só um caminho natural, assim, não sei, não teve nenhuma grande filosofia por trás. Isso foi meio construído retroativamente, assim, mas apesar de ter barateado bastante o custo das gráficas ali por 2010, 2011, foi no auge do desempenho econômico do Brasil ali naquela época. Acho que também foi um dos motivos que a galera começou a publicar mais, é porque, tipo, as coisas tinham barateado, a economia estava estável, foi outro fator contribuinte, assim, né? Apesar disso, assim, quando tu está começando, tu sabe, tá, custa tanto fazer uma tiragem de 1.000 ou 500, ou o que seja, mas, tipo, eu não me via como uma pessoa que ia ficar eternamente nesse circuito e pulando de um evento para outro e peregrinando como foi que se tornou a minha vida, saca? Tipo, eu pensei, tá, fui sei lá, na Rio Comic Con, aí fui num outro evento que me chamam, daí eu logo percebo, tá, o rolê é caro, não dá para ficar indo para 1.000 lugares toda hora, o que me limita a ficar no Rio Grande do Sul, tipo, quantos gibis eu vou vender pela internet, né? Essas coisas começam e, assim, para mim sempre pareceu atrativo a questão do custo do zine, da praticidade de fazer. O lado negativo é que, dependendo do lugar que tu faz, a qualidade pode ser muito cagada, assim, pode realmente comprometer a experiência de leitura, né, cara? O que tu bolou para a história pode ser arruinado por uma tiragem mal feita, assim. Mas eu sempre tive para mim, assim, que gibis feitos de forma barata. Os gibis, eles são, por excelência, feitos de forma barata, né, cara? Eram feitos em papel jornal. Então, tipo, o zine, para mim, não. É tipo a versão que tu pode fazer usando uma gráfica e montando com as próprias mãos de um gibi de banca, mais próximo disso, assim. Sim, Não sei, cara. com papel Tipo, jornal, depois de uma certa altura. Oi? quem impressa com papel jornal, etc., que seria o mais barato de um modo Na época mais- era o mais barato, né, cara? Hoje em dia o papel jornal já não é mais barato. Mas nem feito em grandes quantidades. eu acho que não, cara. Se fizer uma quantidade gigante, que não é aqui normalmente, eu não sei exatamente. Eu escuto de diferentes pessoas coisas diferentes.
O que eu acredito é que hoje o papel jornal é mais escasso, ele já não existe mais na mesma quantidade que ele existia há muito tempo atrás, né? Tem menos jornais, inclusive. Então, eu ia te perguntar uma coisa interessante, só que eu esqueci. Deixa eu ver. Tá, eu perdi a que eu ia perguntar agora, que ia encaixar bem, mas eu vou perguntar outra coisa. Cara, você teve um período bem nômade da sua vida, né? E você viajou pelo mundo, tal, morou em vários lugares, não só pelo mundo, mas dentro do Brasil também, e no fim você encontrou o que procurava em São Léo mesmo, é isso? Oi. Porra, e São Léo, cara, é um lugar muito interessante, sei lá, do meu ponto de vista de pessoa que, né, fui te conhecer, sei lá, com 20 anos, tal, daí conheci sua cidade e tal. E, porra, daí tem vários artistas muito relevantes, né, em São Leopoldo. Sendo quantos habitantes falou que tem na cidade? E em torno de 220 mil habitantes. Total, isso é Pinheiros aqui em São Paulo, né? Não, tô brincando. Tipo, daí tem a banda Supervão, é de São Leopoldo. Esse artista, pra quem não conhece, que é o Felipe Filippo, que foi parceiro do Gerlach nesse coletivo, né? Era um coletivo, o Máfia Líquida. Quem mais é de São Leopoldo? Que é uma grande Uh, celebridade mundial, assim. grande celebridade mundial, não sei, cara. Tem o Gabriel Renner, que é um cartunista bem famoso, que é aqui de São Léo. Ele é um dos cartunistas editoriais mais conhecidos aqui do Rio Grande do Sul e tal, nos jornais de grande circulação. Tem animação premiada baseada no trabalho dele também. Cara, a cidade já foi mais organizada em termos culturais, se as pessoas-chave já se encontraram com mais facilidade, assim, me parece um pouco mais dispersa hoje. Posso estar falando bobagem, pode ser uma coisa também de geração, assim, eu também não saio tanto quanto eu saía antes, mas me parece que é bem diferente da minha época, assim, começa pelo fato de que a impressão que eu tenho é que as zonas a verdadeira agitação cultural de São Leopoldo assim está mais nas zonas periféricas no momento do que na região central, que é diferente do que costumava ser, certo? Então eu acho que Tem algo mais justo que isso a longo prazo, né? eu acho que são os tipos flancos da cidade, assim, as áreas que se desenvolveram tipo subcidades, assim, são quase que municípios independentes que tem tudo lá. E as pessoas ficam lá e tem a sua cultura lá e tal. Então tem cenas diferentes da que eu estou acostumado, assim. Mesmo numa Ó, cidade que não é tão grande, assim, tem várias cenas, de certa forma. Aí a região aqui do centro tem, que é onde eu moro, tem bares onde a galera se encontra, assim, não tem lugares de cultura que sejam mais sofisticados, assim, que o pessoal vai se encontrar, uma livraria, né? Vai ser no boteco, sabe? Sempre. entendi. Tem esses locais ou não tem? Não tem lugares onde as pessoas vão se encontrar, assim, pra, tipo, tem... O pessoal tenta, no atual estágio da cidade, o pessoal tenta, tipo, criar coisas onde possam fazer as coisas acontecerem, festas em casa, esse tipo de coisa, assim. Tem um gelo que tá imaginando. Então, até o Thiago Elcerdo aqui fez uma pergunta. Se você acompanha o trabalho de artistas novos, não sei se necessariamente só de São Leopoldo ou do mundo aí. Tem algum que Cara, você... acompanho bastante coisa, assim, às vezes de maneira meio errática, assim, eu vejo coisas que eu acho muito legal e passo a seguir, às vezes nem sei muito bem o que que é. Às vezes rola daí de, bizarramente, tu ligar os pontos depois em algum evento. Esse que é tal fulano ou fulana, enfim. Mas sigo sim, Thiago.
Tem algum que você lembra de cabeça agora, assim, pra citar? Quer saber de galera mais jovem que eu? Algo nesse sentido? É, vamos dizer que de outra geração, assim, claramente de outra geração, assim. Estou vendo a pergunta do Thiago aqui. É, Perguntei para o Thiago, Guerra se ele é complementar antenado com aí. redes sociais e acompanha trabalhos de outros e novos artistas. Então, tento acompanhar, sim. Tipo, tem minhas ressalvas a esse fato de a gente acompanhar sobretudo pelo Instagram. Nem todo mundo posta as histórias na sua integridade no Instagram, então dá para ler, dá para conhecer totalmente o material da pessoa. Às vezes a gente posta no Instagram layout de página que não é adequado. Acompanhar um autor, para mim, é meio tipo pegar o gibi, ler e emitir uma opinião, assim, saca? O gibi você E fala uma coisa nesse quesito, física, né? tipo, depende, Você é cara. contra Tem coisas que são. Tem coisas quadrinho que são de online? webcomics. A provocação. Eu não sei o que você está falando. A provocação, você gosta de quadrinho online ou não pode? Cara, eu gosto de quadrinho online que é feito para leitura online. Eu gosto de alguns webcomics, assim, eu não sou a Lucy Crazy de buscar várias coisas, mas tem coisas que eu acabo sacando no Instagram que eu acho muito foda, cara. Você quer exemplos, é isso? Pode ser, se você tiver assim na manga. Cara, eu gosto Ah, bastante do trabalho como é o nome do maluco, meu? Paulo Moreira, eu acho que ele tem umas coisas muito engraçadas. Acho que é um tipo de quadrinho que se criou na internet não sei, cara, é uma coisa bem de internet, assim. Acho que ele já tem alguma coisa daquela coisa da geração posterior que tem o tempo exato do meme, assim, sabe? Já é uma coisa mais intuitiva, assim. Acho muito bem. Eu não entendo tudo, não é tudo que eu gosto, mas tem coisas assim que eu acho muito foda. E é esse aqui, né? legal, todo mundo gosta, o cara posta lá, ele tem, qualquer postagem ele tem, sei lá, 10, 15 mil curtidas, é bom. Uhum. Eu confesso. O Silva Zoão também acho legal o trabalho dele, faz o HQ de luta lá. Quem? Oi? Quem você falou? Silva Zoão. Silvio o quê? Você tá surdo, Dado? Zoão. João. Foi João, cara, é João, mas ele foi Zoão às vezes. Tá, que é meio parecido com aquele outro ali, inclusive, né? Também tem essa coisa assim, tem um ritmo muito, muito próprio, assim, a coisa do tempo. Pode ver que o desenho é bastante descomplicado, né, cara? Tem personalidade, mas ele é só Muito. o suficiente para contar a história e, e é isso, né, cara? É mais o ritmo, as falas dos personagens, frase de efeito. Uhum. Tá, cara, eu vou pular aqui para outra pergunta que o povo quer saber. É o seguinte. É... Máfia líquida, cara. Conta aí, o que que é o máfia líquida? Cara, a Máfia Líquida foi um coletivo de arte e design que eu fiz parte aqui de São Leopoldo. Mencionei um pouquinho antes ali, quando eu falei que conheci o Mac, né, o Felipe, que me ensinou várias coisas sobre design, pá, e a gente começou a colaborar e tipo ele já tinha uma colaboração com outro artista aqui de São Léo, Sérgio Rodrigues. Eu já conhecia mais superficialmente, assim, daí a gente se tornou mais próximo quando começamos a desenvolver a ideia da marcha líquida. E é difícil de explicar o coletivo, cara. Ele abrangia várias coisas. Assim, uma das primeiras coisas que a gente fez e que muita gente conhecia apenas como isso era uma festa chamada Máfia Líquida, que Claro, festa é o aconteceu primeiro, em né?
Entre qualquer objeto artístico. A ideia justamente era fazer uma festa que tivesse uma discotecagem diferente do que eu vi nas festas aqui em São Leopoldo, que você ia ou rolava só um som muito tosco das rádios, assim, ou som indie, cara, que não era para dançar, umas festas introspectivas, assim, tipo, que não... Saca, eu queria ir justamente eu tinha visitado São Paulo e tinha ido em umas festas muito legais aí em Sampa. Eu me lembro que eu fui numa edição da Java, que foi sensacional, e fui uma noite no Milo, na Chaka Hot Nights, que também tinha uma discotecagem muito massa. Os Esse caras era o misturavam... Euzeca que tocava? Não, nada a ver. Cara, eu acho que era o Granado do Hurt Mode que tocava. E tocava de um monte de coisa, tocava de tudo, tocava inclusive indie, assim, mas aí tocava também samba, hip hop, música eletrônica, e eu achei isso muito massa, porque fazia sentido discotecário, não parecia forçado, assim, uma coisa fluía na outra e a galera dançava e era um lugar legalize e eu achei isso tudo muito massa, assim. Daí quando eu voltei para São Paulo, eu pensei, pô, eu queria fazer uma festa tipo isso, assim, para dançar mesmo, não ficar cara de bunda. Essa é uma outra E habilidade sua que eu não coloquei aí na lista, né, cara? Você é um bom DJ também. DJ, DJ. discotecário. Cara, mas você tem essa característica básica que é, tipo, criar um clima de festa e, ao mesmo tempo, é uma característica que eu gosto em DJ, que é de trazer coisas não tão óbvias, né? Porque Sim, se você fazer uma festa dançante, quando você toca o que você tem certeza que vai dar certo, né? Eu já vi você tocar sim, umas coisas bem bizarras e funcionar, assim, né? eu Saudades, fiz. dessas festas. Eu acho que a última vez que eu discotequei, cara, foi lá num evento de quadrinhos que rolou na Suíça, uns 2 anos atrás, que eu fui junto com o Rafa Coutinho, a Thalita Hoffman e o Fábio Zimbres. Nós éramos os brasileiros convidados, e daí teve uma noite lá que foi a Brazilian Night, eu era o DJ, tocou o Pedro Pastorius, que você conhece, um músico gaúcho aí que mora em Sampa, né? Hum. E logo depois eu discotequei, cara. Eu discotequei acho que umas 2 horas, assim. E foi, tipo, praticamente só música brasileira. Eu levei de tudo que eu consegui imaginar. Rolou até Djavan, cara. A galera, tipo, já viu minas russas dançando Djavan. Tem algum lugar que E vai rolar Djavan na pista e vai ter gente dançando assim. não, mas e foi muito bizarro, cara, que um dia seguinte, uns 2 dias antes da minha discotecagem, cara, eu fui num bar lá nessa cidade, Lucerna, e tava um DJ tocando uns sons lá, tocou um Jorge Ben, até aí tudo bem, né? Eu já vi muito DJ gringo rolar, tipo, masquinada, né? E aí, a uma certa altura, ele soltou Chico Science, banditismo por uma questão de classe. Eu cheguei no DJ, assim, pra sacar, medindo o cara, tipo, esse cara é brasileiro? E, claramente ele não era brasileiro, assim. Daí eu puxei assunto, né? Aí foi uma péssima ideia, porque daí depois que eu falei que era brasileiro, cara, ele começou a rolar, tipo, um Jorge Ben atrás do outro. Tipo, esse cara é brasileiro, mano. Ele vai me entender. Cara, mas poxa, que pena que se tem alguém que não conhece Jorge Ben, que pena, né? Enfim, que pena. Mas enfim, cara, a máfia líquida começou com festa e daí logo um dos motivos era uma série de coisas. A festa era uma coisa que eu queria fazer e a festa nos dava um motivo para fazer um cartaz em serigrafia, que era uma coisa que o coletivo queria fazer, saca? Tipo, queria experimentar com serigrafia, todo mundo achava a estética muito bonita, muito mal usada, tipo, ao mesmo tempo onipresente, assim, porque todos esses cartazes de bailão, coisa tudo feito na mesma gráfica, inclusive na mesma serigrafia lá em Porto Alegre, todos muito feios, assim, né, cara? E a gente começou a pirar, pô, com 2 cores, a fazer tanta coisa. Aí a gente fez o E primeiro na... cartaz, Chamava aquela gráfica? Não é colagem, né? Como é que chamava? tiragem, Tiragem.
Tirar, e ainda existe em Porto Famosa. Alegre. Sim. E aí começou com festa e a gente fez até a 4ª edição antes de eu me mudar para João Pessoa. Aí quando eu mudei para João Pessoa, a coisa ficou no meio termo, assim, tipo, o coletivo éramos eu, o Mac e o Sérgio Rodrigues. Só que daí quando eu fui morar em João Pessoa, ficou só eu e o Mac fazendo uns cartazes e assinando como Máfia Líquida ainda assim. Aí quando eu voltei para cá, a gente reagrupou, começou a fazer a festa. A gente começou a fazer... e tinha outra coisa que a gente fazia também, que muita gente conheceu o nosso trabalho por isso, não necessariamente conhecia a gente ou saber do que se tratava, mas muita gente viu o nosso trabalho, sobretudo em Porto Alegre, e eu fui ouvindo a respeito disso no decorrer dos anos, foi que a gente fez uma campanha política fictícia, que eram com candidatos inexistentes, né? Tipo, enfim, eu usei alguns personagens das minhas histórias em quadrinhos, nessa época a gente tinha começado a fazer, e os outros membros faziam o que achavam legal, né? Sempre tinha uma frase de efeito e tal. E eram cartazes feitos em 2 cores, sempre tinha nós 3 do coletivo e mais convidados, assim, chegou a ter acho que 7 convidados na edição, a gente rodou 10 cartazes de políticos. A gente, tipo, a cada 2 anos a gente fazia, assim, né? A mesma proposta de políticos, assim. Era livre, assim, era meio uma coisa para falando sobre política, cara. O seu candidato tinha que falar sobre política. A maior parte das pessoas ia para um caminho de sátira ou algo mais enigmático, assim, enfim. E daí a gente colava, a gente emparedava alguns lugares em Porto Alegre e aqui em São Léo também, mas acho que foi principalmente Porto Alegre que a gente achou as maiores paredes e colou, assim. E daí a gente começou a fazer outras coisas também, zines. Trabalhar. A gente teve... Oi? Trabalhar. E fizemos várias edições da festa, até que uma certa altura a festa teve uma segunda vida como a festa off da Parada Gráfica, que acontecia em Porto Alegre todos os anos, agora acho que não vai ter mais. Né? Acho que o evento mais Diga isso, cara. interessante. Oi? Não diga isso. Esse ano aqui não existiu, ano que vem que você vai saber. Mas O trabalho existe ainda, né? o Museu do Trabalho existe. Mas aí a festa virou uma espécie de festa semi-oficial da Parada Gráfica. Assim, nunca foi Eu inteiramente fui em uma, oficializada e inclusive, do tal. ano retrasado, talvez uns 3 anos atrás. E foi uma puta festa, mas não sei se vai ter de novo nesse nível. Não tem mais. A Mafra acabou, inclusive. O coletivo não está mais em atividade já há algum tempo, uns 3 anos que a gente parou. Mas aquela festa foi realmente foi a maior máfia líquida, devia ter o quê? Sei lá, cara, umas 300 pessoas, talvez. Estavam associados com o pessoal da Silvo, né? Era isso? Isso. Não, e o grande mérito foi deles, né, cara? A festa já tinha um nome, assim, mas a festa ter funcionado tão bem e ter toda aquela estrutura e tal, foram esses caras, assim, que justamente tinha uma coisa, assim, de... O trabalho da Máfia Líquida passava batido, assim, a gente não era muito de divulgar o trabalho, mandar release, a gente ia fazendo os negócios, assim, pensando, o importante é fazer o trabalho, né, cara? Claro. E eu acho que influenciou, assim, algumas pessoas daqui, está falando da cena e tudo mais. Algumas pessoas, influenciou com certeza, um dos caras da Silvo, não sei qual é o nome do coletivo deles hoje, Maurício, uma vez me falou que ele tinha visto os cartazes, tinha chamado a atenção e tal, e depois eles mesmos montaram uma coisa que tinha alguma coisa a ver, um molde parecido, assim, né? Claro que aquela altura já não é novidade, festas já estavam rolando umas festas muito massa em Porto Alegre já fazia algum tempo. Mas o negócio de eles terem chamado a gente para fazer uma festa em conjunto era justamente porque eles curtiam o lance que a gente tinha feito com a máfia. Sim, e essa festa foi engraçada, inclusive, porque
tinha uma permissão para você pichar todas as paredes, né? E daí eu fiquei pensando qual que foi a vantagem para qualquer pessoa disso, assim. Tipo, Cara, eu acho, eu também não entendi muito bem, assim, porque para a nós gente foi muita pichou vantagem, né? com, Mas assim, para os proprietários e tal. a gente pichou com o proprietário lá, porque eu não tava botando fé que a gente podia pichar. E daí ele disse, não, esse aqui é o cara que é responsável e tal, e é um gurizão, assim, ele falou, não, pode mandar ver mesmo, pode fazer o que quiser aí. E a gente meio assim começamos, né, cara? E fritamos o lugar. E daí no É, porque dia era um lugar que que tinha da o quê? Três festa, andares, tipo, inteiramente pichados. Pensei, meu, qualquer um que for pintar isso aqui vai ficar bem brabo, né? o lance que eu entendi depois foi o seguinte: o cara estava tendo em vista fazer algumas festas. Então, para ele, subitamente se tornava atrativo, porque ele tinha uma decoração, porque o pessoal adorou a decoração da festa. Tipo, se tu fosse ver o feed do Instagram da galera que foi naquela festa, era toda na frente dos murais e tal. E, e eu vi festas posteriores da galera posando na frente dos nossos pichos ainda, festas de outros coletivos que rolaram lá e tal. Quer Caralho, ganhando dizer, dinheiro às suas custas, basicamente. velha história. Cara, eu vou te fazer uma proposta aqui que eu preciso mijar. Daí você pode responder as pessoas que mandaram coisas aí no, tanto no Zoom quanto no Instagram. O que que você acha? Pode ser, cara. Se você precisar mijar, você pode falar também, cara, porque aqui pode Pessoas mijar. mandaram coisas pelo Zoom. Ah, eu nem sabia que tinha um chat no Zoom também. Tem, tem. E teve coisas também aqui no Instagram. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Ou pelo Zoom ou pelo Insta. Do contrário, eu vou pegar uma cerveja. Salute! Rodrigo Cromwell. Cara, normalmente é através do Insta mesmo que eu vendo, cara. Poucos lugares tem. Eu diria que somente na Ugra você vai encontrar o catálogo da Vibe Troncha com, com alguma regularidade, que não é muito grande. O problema é que agora está muito difícil de fazer. Eu estou esperando dar uma atenuada no quadro da pandemia aqui, porque está tudo funcionando só. Você pode só ser atendido na porta, inclusive na gráfica, onde eu faço as coisas e tipo, para comprar o material, né? Eu tipo tenho que ir na loja e eu não compro nada pela internet, tenho que comprar nas papelarias aqui do centro de São Leopoldo, então eu tenho que comprar o papel para fazer a capa dos zines, tudo tá, não tem como fazer nesse momento. Então, a galera está perguntando dos zines, está totalmente zerado o estoque aqui, pelo que eu sei está zerado na Ubra também. Eu tenho que refazer todo o catálogo assim que houver uma brecha aqui na quarentena. Mas o meu trabalho não está para vender em nenhum site de que eu tenha conhecimento, fora a Ubra. E assim, não tem uma página da Vibeton onde você clica e compra as coisas. Você pede por mensagem
E normalmente eu divulgo no próprio Instagram quando o catálogo foi renovado, quando está rolando um mutirão de vendas. E, e as pessoas se queixam pra caramba de não ser mais fácil, mas eu não tem muito que eu possa dizer, além de que é complicado você manter controle sobre as suas coisas quando você faz quadrinhos independentes. O que eu quero dizer com isso é você obter um mínimo de controle financeiro do que é vendido do seu trabalho e, enfim, como eu não posso trabalhar com grandes tiragens, né, eu fico sempre nesse Qual que é a sistema, tiragem assim. que você faz normalmente? Cara, depende do evento, assim, mas normalmente eu sei que num evento eu não vou vender mais do que umas. Tá aumentando esse número, quer dizer, estava aumentando até os eventos do ano passado. Tipo, Não é, como é que normalmente tá eu agora que fazia não tem umas. evento? Não, pois é, eu não sei, para um evento presencial, que eu estou lançando um negócio, eu faço pelo menos 30 cópias de um fanzine, e nos últimos tempos não estava sendo suficiente, eu comecei a fazer mais, 40. Aí, tipo, o último grande evento que eu fui, que foi a Desgráfica, em novembro do ano passado, tipo, eu fiz aquele zine do Pirata do Homem-Aranha, o Batata Quente, eu fiz 60 cópias, que foi, tipo, e também era um zine um pouco mais caro do que eu estava fazendo, era 15 ao invés de 10 reais, e botei fé que ia vender, cara, e vendeu mesmo, vendeu 60 cópias nos 2 dias de evento, tipo, já é, como disse, estava crescendo, assim, estava numa ascendente as tiragens que eu tinha que fazer. Tipo, estava chegando a um ponto que eu tinha que fazer pelo menos umas 50 para levar e tal. Aí, tipo, quem sabe um dia chega no patamar que dá para fazer em gráfica. Se bem que com a série Know-How, né, que foi toda feita em Xerox até agora, eu estava pensando na possibilidade da edição 9 ser rodada em gráfica, com o auxílio de um selo independente, que eu não vou revelar o nome porque a ideia está muito no ar ainda. Mas, Segredo. mas a ideia era, tipo, experimentar, assim, não que necessariamente, tipo, sei lá, se eu continuasse fazendo no Hall 10, teria que necessariamente ser impresso novamente numa gráfica. Poderia novamente voltar a fazer em formato Xerox ou qualquer outro formato que eu achasse interessante. Tipo, uma época eu achava que o caminho era transformar o know-how num zine impresso, como uma revista que saísse com uma periodicidade mais regular e tal. E eu lembro que eu conversei sobre isso com o Pedro Franz e ele falou, cara, não sei se precisa pensar dessa forma, assim, tipo, ele disse, não acho que é mais interessante ter um know-how a longo prazo, sem saber como, mesmo que ele mude de formato, que seja uma publicação mutante, que, tipo, sei lá, em certo momento pode ter a possibilidade de ser impresso uma gráfica, mas não necessariamente pode mais a gente continuar com uma coisa em formato zine, pode diminuir o formato, pode ter mais ou menos páginas, e essa ideia eu achei muito interessante. Então, ó, vamos aqui. Bom, a gente estava falando agora há pouco dos quadrinhos dependentes, né, cara? Queria só se você comentasse, porque era uma coisa que em algum momento, para nós que estávamos ali fazendo quadrinhos, era o centro de tudo, e de repente eu já não sei mais se o quadrinhos dependentes tem, né, tipo, quem sobrou, assim, tipo. É curioso, né? Porque a gente tem ideias, às vezes, de uma cena, assim, passa 5 anos, já mudou completamente, né? Eu acho que os quadrinhos dependentes, essas coisas que a gente falou antes, de tipo ser uma cena composta por pessoas de vários lugares, ela tem algumas peculiaridades. As pessoas se encontram poucas vezes por ano, não estão em colaboração tão direta, assim, alguns mais, outros menos. Acho que tem galera que continua produzindo, né, meio que em outros formatos, assim, né, tipo o pessoal da samba, por exemplo, o Lucas Guerri, o Góes,
o Mesquita também continuou produzindo as coisas dele e tal, Continua cada um produzindo? do seu Nunca mais. jeito. A Beleléu, sim, meio que mudou, meio que desintegrou. O Thiago Lacerda não faz mais quadrinhos, acho que ele tá ouvindo. O Thiago Lacerda não faz mais quadrinhos, infelizmente. Hoje ele só joga videogame, Cuida cuida de lá dos filhos. bebês. Mas a Cíntia, por exemplo, que a Cíntia Bonacosta continua fazendo quadrinhos. Continua? Cara, a última coisa que eu vi dela faz, tipo, 3 anos, não, sei lá, 2. Daí por isso você acha que ela parou de fazer, porque você não lembra Não, mais. simplesmente não, realmente não sei, mas eu não vi mais nada, assim. Não dizendo que Ah, não tem gente produzindo quadrinhos hoje em dia, mas não, dentro dessa eu geração. acho que a galera continua fazendo, cara, mas deu uma dispersada, assim, o pessoal todo se não tem, tá se aproximando dos 40 anos já, e talvez não frequentem mais os eventos com a mesma gana. O mais comum é que as pessoas comecem a produzir de maneira mais lenta conforme elas vão envelhecendo nos quadrinhos, né, cara? Acho que poucas pessoas são exceção a esse paradigma, assim, que eu vejo pessoas que produzem cada vez mais, porque daí, tipo, é uma doença mesmo, né, cara? Que nem eu, ou o Gabriel Góes. Não, vou fazer mais, esse ano eu vou fazer mais, saca? O Thiago Então, está cara, protestando ali, que ele sempre posta no Insta. Não, Thiago. cara, não, mas eu vou concordar com ele aqui que eu acho que essas imagens com alguma legenda que ele coloca são algum tipo de quadrinho, assim, e ainda mantém uma qualidade, né? Então, queria dar Cara, essa moral pro acho que Thiago. é isso, assim. Acho que não teve nenhum. Acho que a galera. Não sei se não. É difícil dizer se cumpriu seu potencial ou não, essa cena, cara. Porque as pessoas ainda têm carreira, ainda estão desenvolvendo as carreiras, né? Não. Você parou de fazer quadrinhos, é isso? Parei, cara. É pelos mesmos motivos que você já sabe, dá trabalho pra caralho. Daí agora, quando eu tenho tempo livre, em vez de fazer quadrinhos, eu, tipo, durmo. Ou vejo algum seriado muito ruim, assim. Cara, eu não sei, velho. Eu, tipo. Eu não quero incentivar ninguém a seguir meu exemplo. É só uma coisa que eu descobri, assim, que você pode fazer com o tempo Eu livre. também não quero incentivar ninguém a seguir meu exemplo. Mas tem uma coisa que é de que eu sinto que eu posso estar não muito longe do meu auge, assim, né, cara? Enquanto quadrinista, tipo, em termos de capacidade de produção, capacidade física, o corpo aguentar tantas horas de desenho e tudo mais, essas coisas. Você acha que você tá nesse período? Eu posso estar chegando perto do pico, assim, que depois, eu não sei, cara, eu não sei como é que vai estar o meu corpo daqui a 10 anos, ou coisa assim, Cara, tipo. mas querendo ou não, essa coisa de produzir o tempo inteiro faz com que fique mais fácil, né? Essa era a E minha aí, grande não, parada justo, e produzindo, aí, assim. Tipo assim, puta, se eu for para eu estar produzindo rápido e com certa eficiência, eu tenho que produzir o máximo de tempo que eu conseguir possível. Porque se eu paro muito tempo, daí eu perco, parece que eu volto vários degraus para trás, né? então, cara, para mim é que tem uma coisa assim que chegou num ponto do meu trabalho em que quando eu tenho as condições adequadas para produzir é muito prazeroso, porque eu já assim, tipo, tenho caminhos consolidados, não é que eu sempre sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho caminhos que eu sei que depois de um tempo eu entro nesse trilho e eu consigo desenvolver ou até ir além de coisas que eu fiz antes, em termos de narrativa. Agora mesmo eu estou fazendo um gibi, uma continuação. Eu nem falei desse projeto ainda oficialmente. Olha, Como tem poucas segredos. pessoas assistindo, 8 eu pessoas vão posso ficar falar. sabendo desse novo projeto. Gente, ó, Não, para a galera mais próxima, assim, o pessoal dos quadrinhos, eu já comentei, mostrei algumas coisas. Eu estou fazendo a continuação do Noia. Né? Nós vamos relançar o isso era Noia. segredo? Não sabia. Não, nós vamos relançar
vamos lançar o primeiro Noia e o Noia 2 talvez a gente consiga lançar para dezembro. É o plano que a gente está trabalhando, para lançar em dezembro. E aí eu já estou fazendo a segunda parte, já está em 20 páginas. E aí quando começa a desenvolver, assim, quando chega, cria um personagem, ele ganha voz, assim, começa a se portar quase que por conta própria na história, se torna muito... Eu gosto muito, assim, do exercício de criar quadrinhos, mesmo que leve tempo, saca? E tem essa coisa de que, tipo, realmente, o meu desenho se tornou mais proficiente e eu consigo resolver mais rápido, não é mais tão excruciante, assim. Eu simplifiquei meu desenho também, saca? Tipo, você passa o tempo todo tentando chegar nesse equilíbrio, assim, tipo, quão pouco de tinta eu posso botar nesse quadro para transmitir perfeitamente minha ideia e pular para o próximo quadro. E... Então, você tem essa coisa, assim, de ficar, tipo, preso em alguma parte, assim, tipo, até, caralho, eu preciso expressar o que eu queria ou que saiu é o que a galera vai ver. Tipo assim, fez e foi. Não, cara, não tem, assim, tipo, normalmente, algumas histórias são mais difíceis, assim, mas é sempre, de um certo modo, a história tem que me surpreender também, saca? E ao mesmo tempo parecer uma conclusão lógica, é o velho truque, né? Tem que surpreender o leitor e parecer uma conclusão lógica. E eu, tipo, estendo isso, no meu caso, até o próprio processo de criação, assim, tipo, se eu partir da premissa de que a história está traçada do começo ao fim, aí não é isso, tem um processo de descoberta envolvido na criação da história para mim também, saca? E Sim, você permite que tenha uma parte toda que você não conhece que vai surgir no processo, assim, né? É isso? exatamente. Tipo, às vezes é uma coisa bem Que é a sua vaga que não tem diversão, no no fim das começo. contas, né? Eu gosto muito né, quando você entra nessa, para mim é difícil assim quando eu termino uma história, cara. Eu já li ela tantas vezes que eu consigo quase que repassar mentalmente todas as falas na cabeça, todas as falas e captions dos personagens e tal. E, e é meio exaustivo quando termina, assim, dá meio que um vazio existencial, assim, processo talvez não muito saudável. E, mas como eu disse, tem caminhos, assim, né, cara? Tem outras histórias que não são tanto isso, assim, tipo, tem essa história que eu tô fazendo agora, que também já possivelmente vou lançar ano que vem. Isso eu já discuti um pouco com o Panhoca, da Pé de Cabra, nós vamos lançar uma compilação do Guitarroide e os Parafílicos, Do quê? que é a história de uma banda de rock que eu faço há algum tempo, já Sim. saiu em várias publicações e tal. Uhum. Travou? Peraí. Tá ouvindo? Peraí. Porque travou o nosso Zoom aqui, eu tava te ouvindo pelo Zoom. Se você puder repetir as últimas coisas que você falou. Foi muitas coisas. Então pula, cara. Vamos pro próximo assunto. Tá?
sim. Mas esse aí também é feito com, ele é finalizado com a guarda de nanquim, né? Aquela coisa que, sim, sim. Eu acho que procede. Eu, tipo, tento tornar mais relevante o conteúdo de cada quadro para a história, né, cara? Tipo, em alguns momentos eu vou me permitir uma certa indulgência, assim, de desenhar coisas além do necessário, mas aí é para criar o clima da história. Mas sim, tem, e também é um pouco disso, assim, de que eu estava falando antes, de desenhar o necessário, né, cara, para contar uma história, porque é um monte de coisa que você tem que desenhar, né, cara. Eu gosto muito de, às vezes, quando eu trabalho, eu fico vendo documentários, making off, de coisa assim. Eu gosto muito de ver making off de filmes de terror, assim, ver como eles criam os efeitos práticos, saca? Porque você me dá uma sensação boa, assim, de tipo, você tem que ser engenhoso para contar uma história. Você não precisa mostrar tudo de todos os ângulos. Você tem que mostrar do ângulo certo, saca? E às vezes você tem que mostrar de maneira rápida, justamente porque beneficia a história, tem mais impacto, sabe? Essa coisa de narrativa enquanto uma série de problemas que você tem que resolver rapidamente para apresentar algo para o leitor, né, cara? Não a um nível. É, é, total. Sim. É, eu fiz esse desenho usando uma. Ele foi todo feito usando uma curva francesa. Tem um desafio, assim, tem que criar um personagem com esses ângulos meio zoados. Assim. E, cara, eu também tenho essa coisa ah, de mudar muito o método de uma história para outra, assim, saca? Com esse negócio agora de fazer as commissions, que eu estou fazendo direto, né? Me colocou em contato com uma outra vez de desenho, assim, que eu não explorava fazia tempo, que é justamente essa de elaborar o desenho com grafite, com calma, e depois fazer a arte final. De certa maneira, assim, não, já estava tudo mais ou menos esboçado, assim, eu deixei tudo blocado antes de começar a fazer a arte final. Mas é tipo, normalmente de uma história para outra eu já costumava mudar alguma coisa no meu método, além dessa coisa de não escrever o roteiro, né, de ir fazendo a história conforme ela vai vindo, tinha essa coisa de mudar a metodologia do desenho. O que eu quero dizer com isso? Assim, tipo, as pessoas me dizem, eu tô desenho, sim, tem o meu estilo, mas sempre tem alguma coisa no fazer que eu mudo.
Por exemplo, o No-Howle 6, não, o No-Howle 7, ele foi desenhado num tamanho que era tipo, as páginas eram um negocinho desse tamanho, assim, desenhado com uma caneta 0.05, direto, sem tinta. Ah, não tem, cara. Acho que eu não botei as. Não, eu botei só as capas do know-how. É o know-how 7, esse aí. As páginas internas foram desenhadas num tamanho muito pequeno, assim, e o texto inserido todo digitalmente depois. Aí, tipo. Não, aí, por exemplo, o No-Hole 4, que algumas edições atrás, aquele que tem a história do homem enfaixado, ele foi todo desenhado digitalmente. Acho que não está reconhecendo aí, deve estar em outro formato. Tem uma capa amarela, peraí, aí. Então, esse foi todo desenhado digitalmente. A capa, por coincidência, não. A capa foi feita numa folha mesmo, mas o miolo, o desenho, sim. Daí a edição, os tipos e tudo mais é Photoshop. Mas sempre tem essa coisa assim de mudar um pouco. Daí, tipo, na Howley 8 é o único que não foi desenhado na escala, na mesma escala em que foi impresso. Assim. No Howley 8 eu fiz as páginas em A4 para ser impressas em A5. Né? Fiz a arte final com uma caneta mais grossa e tal. O No Howley. Ah, não, não, não. É algo que eu faço justamente para o leitor não fazer ideia do que vai ter dentro. Assim. Acaba que vê na internet e tal, assim. Mas eu gosto dessa coisa, assim, do gibi ter uma capa que ela não é exatamente sobre o que tem dentro, mas de alguma forma complementar. Uhum. Esse desenho aí é o Gabriel Góes. Na verdade, eu montei, né? Não, era uma série de desenhos circenses, não tinha exatamente esse layout, assim, eu que fiz essa coisa, esse desenho esquisito. E, pois é, cara, eu gosto muito dessa. Não tem um formato concreto, assim, o meu predileto até aqui, obviamente, é aproveitar todas as páginas do Zine para fazer uma história, assim, mas eu já pensei em fazer um zine que tivesse duas histórias de, sei lá, 12 páginas ou 20 páginas. Né? Eu cheguei a anunciar ano passado o que seria o Know-How 9 e me arrependi, porque provavelmente não vai ser aquela história. Que eu falei que uma outra pessoa vai perguntar assim, né, cara? Mas o principal é que eu anunciei e provavelmente não vai ser isso. É que eu tinha anunciado que o No Hole 9 ia ser uma continuação do No Hole 4, uma história do homem enfaixado. E eu tô fazendo essa história, mas provavelmente não vai sair no Hole 9. Eu tô pensando em fazer uma história mais longa. No Hole 9, o que me parece mais provável agora é que vai ser a história que eu estava fazendo para Pé de Cabra, a edição da Pé de Cabra que saiu há pouco, mas que ficou muito grande e acabou não entrando. Eu nem terminei a história ainda, mas é uma história sobre Gugu e Faustão, tipo, a guerra pela audiência deles nos anos 90 e tal. De certa forma. A minha
Não, eu já comecei a fazer, já tem várias páginas e tal. Essa é toda digital, assim, bastante, usando bastante fotorreferência e meio de época, assim, tentando fazer uma coisa que tem uma pegada meio de algum ponto dos anos 90, assim, tentando. É sério, eu tô falando, tu tá rindo, mas é uma das poucas. Não sei exatamente o que, cara, e assim, tipo, a moda dos personagens, cortes de cabelo, mesmo o tipo de narração, de locução que os apresentadores fazem com os bordões da época e coisa do tipo. E é tipo uma realidade brasileira dos anos 90, mas ela tem algumas pequenas diferenças, assim, tipo, tem no começo do Domingo Legal, quando o Gugu tá, né, falando de todas as atrações que vão acontecer, vão ser mostradas nesse domingo, ele fala de um repórter que está ao vivo no funeral do Paulo Maluf, que na nossa realidade está vivo até hoje. Funeral do Paulo Maluf. Tem umas coisas assim, algumas celebridades que já morreram, tá? E tipo assim, é tudo apresentado no decorrer dos programas sendo apresentados quase em tempo real. Assim, começa com o Faustão, aí ele vai apresentar um quadro que dá errado, meio que tem que chamar os comerciais, e daí ele vai para a coxia e liga a TV no SBT e fica vendo o Gugu, o que o Gugu está mostrando, e o Gugu fica ridicularizando ele, tem tipo uma guerra psicológica, tá ligado? Muito fodida, assim. E, tipo, ao vivo no domingo e tal. Tipo, eu acho que tem uma coisa muito fértil, assim, na TV brasileira para ser satirizado e alegorizado e tal, mas ele não é feito porque está tudo na mão da Globo. A Globo tem todo o poder de produzir um tipo de filme ou de série dramática que poderia fazer isso. E eles não são bons em ridicularizar a si mesmos ou saca ou retratar figuras históricas, porque é muito difícil no Brasil você, na verdade, retratar, fazer séries inspiradas em figuras reais e coisas do tipo. É todo. Eu não sei como é que é hoje, cara, mas uma vez o André Conte, da editora Todavia, me explicou que, tipo, as pessoas falam liberdade de expressão, posso escrever um livro sobre fulano, sim, liberdade de expressão. Se as pessoas estão se referindo às leis dos Estados Unidos, que elas estão acostumadas a ver em filmes. No Brasil, não é assim. Você pode ser processado, você pode, por uma série de motivos, se fuder financeiramente por utilizar uma figura real numa obra de ficção que apresente ela de maneira, né, não favorável ou satírica, ou sei lá. Estamos
com 3 espectadores, 4, galera voltando, ó. Deixa eu mostrar pra galera como é que eu tô fazendo. Esse é o desenho que eu tava trabalhando hoje, nos intervalos da nossa preparação do programa. Não, cara, eu queria só mostrar um desenho pra vocês. Eu não tô aqui pra vender meu peixe, não. Não. Então é isso. Tomar essa pontinha. O mercado. Cara, como eu falei, para mim, estava numa ascendente de vendas, assim, eu não sei precisar, acho que bastante tempo de trabalho já, alguns gibis foram bem elogiados em alguns segmentos, isso desperta o interesse das pessoas, então para mim estava melhorando. Mas também é difícil de dizer, cara, porque é o seguinte, nos últimos 2 anos, o número de eventos diminuiu. Então, acabar que eu ia em menos eventos, as pessoas talvez se abalassem para ir para lá e comprar as coisas, sabendo que ia ter menos eventos, enfim. E agora o que eu sinto, e o que eu, de conversar com a galera de outros selos, é que as vendas pela internet aumentaram um pouco nesse período de pandemia. Aumentaram, tipo assim, dá um exemplo, põe um gibi em pré-venda, ele vende mais do que ele vendia antes. Muito porque as pessoas sabem que não vão poder pegar em mãos. Cara, não, é difícil dizer isso porque elimina os eventos presenciais e eu não sei dizer assim, exatamente em números o que esses outros selos têm, mas eu imagino que esse aumento nas vendas virtuais não seja o suficiente para suprir o que se perde com né, não tendo eventos presenciais. Cara, como eu estou dizendo, teve uma pequena melhora nas vendas online, pelo que eu vi de alguns selos, mas eu não sei se é o suficiente para